Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo de bate-papo, né? A gente vai conversar um pouquinho. Sobre uma situação que aconteceu. Eu falei até no vídeo anterior que eu ia trazer esse vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem também desse tipo de conteúdo, né? Porque eu achei, assim, gente, muito importante trazer pra cá, sabe? Não só como um desabafo, mas como saber de pessoas que estão do outro lado, sabe? No decorrer do vídeo vocês vão entender. Mas assim, eu tô nesse lado de mãe atípica, sabe? E eu queria saber como vocês veem do outro lado, né? Digamos assim, né? Eu fui mãe e já fui mãe atípica, né? Então assim, eu não tenho experiências com crianças neurotípicas, né? Eu tenho experiência com criança com filho especial, né? Eu só tenho meu filho, né, de filho, né? Ele é meu único filho. Então, assim, eu não tenho experiência como mãe neurotípica, né? E aqui eu não tô falando de briga entre duas crianças, né? Eu já falo briga porque foi um desentendimento. Eu vou reformular, vou falar desde o início, né, sobre o que aconteceu com meu filho. Mas pelo título, acho que vocês já devem ter uma ideia que foi uma situação bem constrangedora, né, muito chata, assim, né. Sexta-feira, foi aniversário do meu cunhado, então meu cunhado, né, chamou a família. E aí foi eu, meu esposo, né, que é o irmão dele, e João Luiz, né, meu filho. A gente foi lá para um restaurante, que eu até mostrei um pouquinho no último vídeo, né. Que a gente foi lá, né, e foi muito bom e tal, né, fora, né, se contar o que aconteceu, fora o que aconteceu. Mas meu filho gosta muito de lá, né, e aí a gente foi, né. Só que antes eu até falei pro meu esposo, falei, Sanderson, fala pro seu irmão se ele pode reservar próximo à brinquedoteca, né, ao lugar lá onde tem os brinquedos, porque a gente, né, próximo, né, as mesas próximas, a gente pode tá sentado ali, né, conversando e tal, e olhando ele ao mesmo tempo, né? Sem precisar a gente ficar lá o tempo todo. Por quê, gente? Lá, a maioria dos pais deixam a criança lá e vão pra mesa conversar, né? Vão jantar e tudo, e as crianças ficam lá brincando. Sem supervisão de pai, de mãe, de ninguém. Tem muitas crianças, vou dizer, 80% das crianças ficam lá sem supervisão de pai e mãe. Fica uma recreadora lá, mas eles deixam as crianças lá. No meu caso, como o João Luiz é uma criança especial, né? Uma criança né, apesar dele ter a autonomiazinha dele, mas ele tem essa dificuldade de dialogar, né, ele tem TDAH também, então eu sempre tô de olho nele, gente, sempre. E aí não foi diferente, né, lá como a gente conseguiu ficar próximo ao local dos brinquedos, ele ficou lá brincando e a gente ficou na mesa, eu, meu esposo, né, e a família dele, a gente ficou na mesa, né, conversando e tudo, mas gente, era eu sentada, meu esposo ficou mais à vontade lá, porque tava com a família dele e tudo, mas eu, não sei se eu tava adivinhando, mas eu sempre fico, gente, de olho o tempo inteiro olhando ele. E lá eu tava vendo ele brincando, e tinha algumas mães lá, na verdade, nessa hora, só tinha duas senhoras lá, e a recreadora. Gente, sim, eu tava o tempo todo olhando ele, tanto que ele tava brincando, e aí, do nada, gente, ele foi descer o corrimão, aí meu filho fala, sobe e desce, e eu esqueci o nome do escorregador, né? Do escorrega lá. Eu vi uma senhora, assim, uma das senhoras que estavam lá, brigando com ele, assim, sabe? E apontando o dedo pra ele, assim, sabe? E assim, João Luiz, coitado, nem tchum, sabe? Pra ela. E aí ele passava. Aí eu fiquei olhando assim. Aí eu levantei. Aí eu falei, não foi isso que eu vi, né? Aí quando ele passou de novo, eu vi ela falando assim. Ele tava na alta, né, assim, no brinquedo. Brigando assim, gente. Eu falei, não, eu vou lá. Aí eu fui. Eu já cheguei, assim, fogo nas ventas, sabe? Aí eu falei assim, aconteceu alguma coisa? Aí a senhora falou assim, não, é porque é um menino aqui que ele tá correndo muito e ele corre em cima dos pequenininhos, que não sei o quê. Mas não é... Olha só, gente. Mas não é seu filho não, pode ficar tranquila. Eu falei assim, não, porque eu vi a senhora discutindo com ele. Não, mas não é seu filho não. Como que ela sabia que não era meu filho? Tipo assim, eu não sei se era uma senhora, tá, gente? Ela deveria ter uns 65, 70 anos, por aí. Ou até mais, não sei. Aí eu falei assim, mas eu vi a senhora brigando com meu filho. Não, mas não era seu filho não, assim, sabe? Aí tá, e ele tava lá no cone, lá no negócio lá, ele tava escondidinho lá brincando. Gente, quando ele desceu e deu a volta e foi subir de novo, ela falou, esse aqui, menino, para de correr, menino. Para, não sei o quê. Você fica aí subindo em cima das crianças, não sei o quê. Aí eu falei assim, mas a senhora tá gritando com meu filho. Aí eu falei assim, meu filho é especial. Se a senhora não sabe, não tá vendo não que ele é especial? Então assim, quando acontecer alguma coisa, a senhora fala com a recreadora, que a recreadora me chama. Aí ela falou assim, não, mas eu como é que ela falou? Não, mas ele é tranquilo, não é ele não. É assim, gente. Aí
Ela falou assim, não, ele não é que ele fica indo na onda dos outros. Tem um menino aí também que é terrível. Assim, mudando, sabe, gente, todo o contexto do negócio. Aí eu fui e falei, mas eu não vi a senhora brigando com outra. Já é a segunda vez que eu vejo a senhora gritando no ouvido do meu filho. Aí ela, não, menina, por que esses meninos? Aí tinha uma outra senhora, eu acho que elas não se conheciam ali, né? A outra senhora falou assim, moça, a senhora não... Falando pra senhora, pra outra senhora, a senhora não tem que se meter nisso não. Quando acontecer alguma coisa assim, a senhora tem que falar com a recreadora. Não é gritar com as crianças, não. Poxa, essa é a conduta, né? Pelo menos até onde eu sei. Porque assim, gente, assim que meu filho chegou, que até também queria falar isso com vocês, assim, que é uma coisa muito comum que acontece. Assim que meu filho chegou lá no brinquedo, meu filho foi logo, né, brincar e tal, aí logo o menininho lá se interessou, né, por ele, assim, né, de brincar. E aí meu filho saiu correndo, o molequinho saiu correndo atrás, só que o menininho, ele deveria ter, gente, uns 4 aninhos, sabe? Só que ele era assim, né, da bagunça. E aí teve uma hora que meu filho deitou, acho que uma partezinha do brinquedo, e o menino começou a brincar de luta com ele. Aí começou meio que dar soco, assim, sabe, nas costas do meu filho. Só que meu filho, ele é especial, ele entende que aquilo ali é uma brincadeira. E de fato era uma brincadeira. Só que o menino estava brincando de luta, o que meu filho tinha que fazer era se proteger ou brincar de luta ali com ele também. Mas luta não é brincadeira. Assim, né, é a forma que eles brincam, né. Então assim, eu não entendi aquilo como uma agressão, né, naquela situação, tá. Aí eu não briguei com o menino, sabe, porque eu sei que ali era uma brincadeira, ele tava brincando de dar soco. Tava machucando meu filho, que eu tava percebendo. Só que meu filho, como ele não sabe brincar, ele ficou rindo, se protegendo assim, rindo, sabe. Aí eu fui lá na recreadora, falei, olha, meu filho é especial e aquele menininho ali tá dando soco nele. Tem como a senhora falar com ele pra ele explicar a ele que ele é especial? Aí a recreadora foi lá e falou, sabe? Falou, não brinca com ele que ele é especial, não sei o que, ele não sabe brincar. Aí, gente, parecia que eu tava adivinhando, sabe? Porque eu usei esse exemplo pra conversar com a senhora lá, sabe? Eu falei assim, olha... Não, aí ela falou assim, porque a senhora... ela soltou uma indireta assim, porque as crianças ficam aqui soltas, que não sei o que. Eu falei assim, não, meu filho não tá solto não, eu tô bem ali, tanto que eu tô vigiando ele, que quando eu vi a senhora gritando com meu filho, eu logo vim. Então assim, meu filho não tá largado não, meu filho tá sendo muito bem assistido. Aí ela, não, eu tô falando outras mães, porque ficam os meninos grandes em cima dos pequenos, não sei o que. Aí ela começou a querer explicar, que eu até concordo com ela, sabe? Lá tinham crianças muito grandes e crianças muito pequenas. Então, assim, os grandes estavam sem os pais lá, né? E tinha as responsáveis dos pequenininhos lá, que no caso ali era só 2 senhoras que estavam lá. Tipo assim, pra vocês verem, nem a mãe do bebezinho tava nem aí. E era um bebezinho assim, acho que ele tinha 3 aninhos, o netinho lá da senhora. E aí, o netinho tinha uma escadinha que tinha que subir. O menininho, né, neto dela, não teve coragem de subir, porque era um brinquedo grande. E aí, ele ficou parado, as crianças começaram a passar por cima dele. Mas assim, gente, eu vi lá na hora, que ela até me explicou, olha lá, ficou apontando, sabe, para as crianças. As crianças meio que furavam a fila, sabe, para subir. Então assim, tinha nada demais, sabe. É claro, né, com criança pequena, o cuidado tem que ser redobrado ali, né? As outras crianças acabam correndo, acabam machucando sem querer. Mas assim, gente, eu acho que já é um problema lá do restaurante, que não é o meu caso, porque meu filho já é grande, mas quem realmente está incomodada, eu acho que deveria ir lá na gerência e fazer uma sugestão, uma reclamação mesmo, deles fazerem 2 espaços, um para crianças maiores e outro para crianças menores. Era um restaurante, não era restaurantezinho, era um restaurante chique, digamos assim, e tem total condições de fazer 2 espaços lá, é um restaurante grande, entendeu? Então assim, dá pra fazer 2 espaços, sabe? E assim, os brinquedos lá, dá pra ver que não é brinquedo pra criança de 2, 3 anos, é um brinquedo pra criança maior. Então assim, quem não deve estar ali são os pequenininhos, sabe? Não que eles não devem, claro que eles devem, têm o direito de brincar, mas tem que ser um espaço só para eles, sabe? E não realmente não dividir entre pequenos e grandes, né? Mas se vocês forem ver, é um brinquedo para criança grande, sabe? Pequenininhos ali, eles não conseguem subir. Tanto que o pequenininho neto dela não conseguia subir o degrau, porque era um degrau grande, sabe? Era muito grande. Era tipo para escalar, sabe? Então os pequenininhos não conseguem, né? E aí ela veio com essa reclamação. E assim, gente, ela brigou de uma forma, assim, que eu fiquei muito triste, sabe? Que eu falei assim, poxa, desnecessário, sabe?
Eu acho que se ela tivesse falado com a recreadora, olha, fala pra aquele menino maneirar, fala que não sei o quê. Porque assim, gente, a gente tá falando de crianças, né? E assim, eu sou muito apegada a isso, assim, com criança, no sentido de, parece que as leis não servem para as crianças, entendeu? Por exemplo, essa questão de bater, não pode bater em idoso, mas pode bater em criança. Eu sou meio contra, sabe? Assim, cada um cria do jeito que quiser, mas eu não sou muito a favor. Então, assim, realmente não pode bater no idoso, óbvio que não, sabe? Então, tanto quanto uma criança, sabe? É igual brigar. Se eu for brigar com alguém, sei lá, uma pessoa tá correndo me dar um empurrão e eu for brigar com ela e eu falar de uma forma que ela se sinta ofendida, ela vai atrás mesmo e, dependendo da discussão, vai até chamar a polícia, que é o procedimento certo. Você não vai agredir a pessoa, né? Então eu fui ali mais com esse sentido, assim, sabe, de ser a porta-voz do meu filho, porque meu filho não sabia se defender. Ela brigando com ele e, assim, gente, a forma, sabe? A forma, eu acho que não só meu filho que é especial, mas com qualquer criança você tem que se agacha, sabe? Fique no mesmo tamanho da criança e conversa com ela, olha, cuidado, sabe? Ou nem falar com a criança, fala com a recreadora, mas se não tem recreadora, se abaixa, olha, cuidado, tem um pequenininho ali, tá bom? Você pode tomar conta dele pra mim? Sabe? A forma que você trata o outro, entendeu? E eu fiquei muito, sabe, assim, eu fiquei, meu Deus, isso porque eu tô aqui. Imagina se eu, nos lugares que eu não tô. Aí eu pensei na escola, pensei em vários lugares, assim, que eu não tô olhando meu filho, como que ele é tratado, sabe? E ele, tadinho, a moça brigou com ele, né? A senhora brigou, eu vi a forma que ela abordou ele, sabe? Foi muito agressivo, sabe? Que ela jamais teria coragem, é tão covarde, deixa eu me perdoe falar, mas é tão covarde que eu tenho certeza que ela não teria coragem de fazer aquilo com um adulto. Tanto que não fez comigo, que eu fui lá pra ela, falei, fala comigo que meu filho não sabe falar, fala comigo. Ela, não, sabe? Então, assim, é o tipo da pessoa covarde, sabe? Então, assim, eu acho injusto, sabe? Uma pessoa fazer isso com a criança. Eu não gosto, sabe? Não acho certo. Entendeu? Então, foi isso. E sem contar, gente, que não foi só com meu filho. Teve uma menina que tava lá brincando também. A menina coincidia mais ou menos com a idade do meu filho. E ela brigou também, ela levantou. A mulher, de lá a gente ouviu o grito da mulher, sabe? E aí a menina ficou traumatizada com a mulher. Ela via a mulher lá, começava a chorar. E a senhora lá, não sei o que. Assim, gente. Não, mas eu só falei com ela, não sei o que. Aí começaram a chamar a mulher de cuca lá. A cuca, né? Aí, só que a menina era neurotípica, era verbal. Só que ela ficou muito chocada. Eu acho que ninguém, tadinha, ninguém nunca tinha tratado ela daquele jeito. E aí a mulher foi toda ignorante com ela, sabe? E engraçado que ela brigava com a criança, mas quando o pai e a mãe chegavam, ela virava a boazinha, entendeu? Tanto que ela foi, abraçou meu filho, assim, a coisa mais hipócrita, Deus me perdoe. Abraçou meu filho, aí meu filho, tadinho, pediu desculpa a ela. Aí eu falei assim, não, meu filho, você não tem que pedir desculpa não. Não foi você o errado aqui não. Você não tem que pedir desculpa pra ninguém. Falei, gente, eu tava tão revoltada, sabe? Gente, sério. Quando eu vi ela brigando com meu filho, eu já levantei já pensando, vai ter polícia aqui, vai ter polícia. Porque eu ia chamar a polícia, gente. Se aquela mulher também brigasse comigo, né, se achando certa, ia ter problema, sabe? Ou dizendo pra mim que eu fui responsável, que eu não olho meu filho, que eu não sei o quê. A mulher fosse querer brigar, falei, sério, gente, porque assim, a gente que é mãe, a gente zela muito pelos seus, né, lógico. E quando eu falo do meu filho ele faz as coisas e ele nem sabe o que estão fazendo com ele. Tanto que ele não sabe nem bater. Eu não falei com vocês, né, um pouquinho antes. O menino foi brincar com ele de luta. E ele não sabe lutar, ele não sabe brigar, ele não sabe dar soco. Gente, ele não sabe nem revidar, sabe? Muito menos agredir alguém, ele não sabe. E eu já tive muitos problemas com isso. Muitos, assim, de até querer botar meu filho numa aula de luta pra aprender a lutar, sabe? A brigar. Mas eu tenho medo dele não entender que é só um esporte, entendeu? Que é só pra ele se defender, né? Porque ele, enfim, ele não consegue entender, sabe? Assim, eu vou bater pra me defender, sabe? Nem isso, né? Ele nem pra bater mesmo de ruindade ele sabe. Ele não sabe, gente. Já teve casos já de crianças, principalmente, isso acontece muito, ainda vou falar pra vocês, isso acontece muito no ambiente de crianças neurotípicas. Meu filho uma vez foi no aniversário, que tinha crianças neurotípicas, e ele foi brincar de bola. Meu filho, né, queria brincar, não quiseram botar ele na brincadeira, não queria que ele brincasse. E isso porque
não sabiam que ele era especial. E aí eu acho que ali na brincadeira perceberam que ele era especial. Isso crianças da mesma idade que ele, viu? Um pouquinho mais velho. Eu acho que na época meu filho acho que tinha 6 e as crianças lá acho que tinham 7 ou 8. Pegaram. Uma criança pegou meu filho num braço, outra criança pegou no outro e o outro lá começou a dar soco no meu filho. Assim, um ato de covardia, porque eram 3 crianças contra uma, né? E assim, gente, eu fico mais chocada que são crianças pequenas. Eu fico imaginando essas crianças com 20 anos, 25 anos, sabe? Porque eu fiquei muito chocada, porque era uma criança segurando do lado, a outra do outro, como se fosse, sei lá, parecia coisa de filme, sabe? Para que meu filho não conseguisse se defender, sabe? Eu saí de lá já gritando, né, nessa vez, sabe? Gente, parem com isso, meu filho é especial e vocês não podem fazer isso não. Mesmo se não fosse, cada um segurando num braço, isso é errado. Eu gritando lá. E assim, as mães, ó, eu nem sei quem são aquelas crianças, e estavam fazendo aquilo, sabe? Então assim, eu fico de olho nele o tempo inteiro. Quando eu saio com ele, eu deixo de comer, eu deixo de conversar, só pra ficar olhando pra ele, né? Eu já tive uma conhecida que, uma vez a gente conversando, às vezes eu nem saio, porque a gente não descansa. E aí eu lembro que vocês têm que sair mais, porque meu filho tem não sei o quê, e nem por isso eu deixo de sair. Aí eu falei assim, mas eu não falei, né? Mas deu vontade de falar. A sua realidade é essa. Ainda bem que você consegue sair com seu filho, sua filha. Mas eu não tenho. Primeiro, sua filha não é autista, né? E mesmo se fosse, sabe? Tem crianças autistas que conseguem ficar sentadas, conseguem comer, conseguem brincar e depois de 15 minutos senta. Meu filho não. Meu filho, ele é muito agitado. Então, assim, é complicado querer comparar, sabe? Uma realidade com a outra, entendeu? Então, é isso, gente. E aí, a senhora lá também teve problema com a outra menina, né? Com a outra criança. Não problema de briga, mas dava pra ver na cara do pai, sabe? O pai ficou bem... Que assim também, né, gente? A gente hoje não... Né? Não que eu discorde, tá, gente? Mas hoje em dia, um homem brigar com uma mulher, ter uma discussão, é bem mais grave, né? E assim, não tô dizendo que é errado, que, enfim. Mas assim, por exemplo, ali, eu vi só o pai da menina falando, olha, fala na próxima, como é que ele falou? Isso não vai acontecer mais não, minha filha. Pode ficar tranquilo, papai tá aqui. E assim, aí a criança, não, foi. Aí apontava pra senhora e a senhora toda, sabe, assim. E aí o pai olhava pra mulher assim, mas o pai não partia pra cima, igual como eu abordei ela, sabe? Porque se o pai abordasse, poderia dar uma complicação muito maior pra ele do que pra mim, sabe? Então, assim, foi bem complicado. Eu fiquei bem chateada. Aí a recreadora falou pra mim que aquela senhora, sempre que vai lá, sempre dá problema, que ela é uma frequentadora lá do restaurante e sempre tem problema lá com ela. Então, assim, não foi a primeira vez e não vai ser a última. Aí foi, gente. Aí a senhora tava lá reclamando, eu falei com ela, a senhora tem que sugerir lá na gerência um parquinho pra crianças bem pequenininhas, porque aí não vai ter mais esse problema. Aí ela, aí ficou falando, às vezes, gente, ela falava coisa que não tinha nada a ver, sabe? Às vezes eu acho que a mulher até tinha alguma coisa, assim, alguma confusão, assim, e tal, mas são pessoas que estão ali expostas, então, assim, agrediu verbalmente meu filho, sabe? Porque não deixa de ser uma agressão, porque quando um homem grita com uma mulher, ele tá agredindo, né? Então, assim, eu entendo que também uma mulher que nem conhece meu filho, chega no ouvido dele, gente, ela foi no ouvido do meu filho ouvir, ela ia no ouvido dele gritar. Então, assim, eu entendo como uma agressão também, né? Então, eu já tava lá pronta já, eu falei, eu vou pra lá e eu vou chamar a polícia, porque eu não admito, gente. É o que eu falei, mesmo se meu filho fosse agressivo, mesmo se ele fosse uma criança neurotípica agressiva, mesmo se ele tivesse dado um soco numa criança, tudo bem, tem aquela raiva, sabe? Mas eu não tinha o direito de ir na criança. Eu ia, cadê a mãe dessa criança? Primeira coisa que eu ia fazer, se eu vejo um menino grande dando soco no meu filho, e olha que nem foi, né, tô dando um exemplo aqui, meu filho não agrediu, tá, gente? Não agrediu. Nem ela soube direito descrever o que meu filho fez. A única reclamação que ela teve era que meu filho corria muito. Eu fiquei, qual o problema do meu filho correr? Não pode correr? Aí depois ela vinha com outro assunto, nada a ver. Porque eu já trabalhei em creche, não sei o quê. O que tem a ver uma coisa? Aí começou a falar em Estatuto da Criança e do Adolescente. Começou a falar, sabe? Aí eu falei assim, a senhora não pode gritar com meu filho, né? Quando acontecer, a senhora fala com a recreadora, né? Porque assim, gente, era o que eu acho certo. Eu tava falando, se uma criança, sei lá, atropela meu filho lá, ou briga com ele, alguma coisa, e eu sinto que meu filho
que ele machucou meu filho, ou que ele fez alguma coisa, a primeira coisa que eu vou falar com a recreadora: quem é a mãe desse menino? Quem é? Que eu quero falar com a mãe dele. Eu vou me trocar, gente, com uma criança, eu tenho que falar com a mãe dele, né? Não foi com meu filho, eu quero que a mãe do menino também se pronuncie, sabe? Então, assim, essa é a minha forma de ver, sabe? De entender as coisas. Eu queria saber a opinião de vocês, gente. O que vocês acham nessa situação? Eu fiquei bem assim, né? Falei, gente, não sei se tô certa, se eu tô errada, sabe? Mas eu não tive outra escolha, assim. Eu fui pra cima mesmo, discuti com ela. Ela teve um lado bom, graças a Deus, assim, que ela não falava coisa com coisa porque eu acho que se ela me respondesse de uma forma grosseira, eu tava ali disposta a ir na polícia fazer um BO, porque é complicado, né? E assim, nessa situação que aconteceu do meu filho, lá no outro aniversário, que uma criança segurou de um lado e outra do outro, eu ainda não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, sabe? Que eu fui correndo lá e falei, gente, não faça isso não, isso vai machucar ele, vai machucar muito ele. Meu filho é uma criança especial, ele não sabe brincar não, ele não sabe se proteger não. Aí os meninos, sabe? Mas ali, é claro que eu ia lá, porque senão eles iam encher meu filho de bolar. Até eu procurar ver quem é a mãe, já iam encher meu filho de soco. Mas uma postura que eu deveria ter feito era chamar essas mães, sabe? Falar, olha como é que seus filhos estão brincando com o meu, sabe? Porque, né, enfim, é muito complicado, né? Uma mãe ver o teu filho enchendo o outro de soco e não fazer nada. Achar isso normal, natural, sabe? Eu não acho nada de natural, gente. Eu acho que brincar, um brinca de luta e tal. Se os pais querem normalizar isso, que uma criança brigue de luta com outra que queira também brincar, né? Enfim. Mas é isso, gente. Eu precisava desabafar com vocês. Eu preciso muito saber a opinião de vocês. Se vocês são mãe atípica, se tem alguma mãe atípica aqui, compartilha aqui comigo alguma situação, né? Às vezes eu me acho meio sozinha, sabe? Nesse mundo, né? Lá na clínica tem outras mães, contam experiências também, umas concordam, outras discordam, mas a gente, e cada criança tem uma forma de reagir, né, uma forma de brincar, né, é um transtorno, é um espectro, né, então é um transtorno, assim, é uma coisa muito grande, tem crianças mais leves, outras mais severas, então é mais difícil, assim, de comparar, sabe? Mas é isso, gente. Enfim, quero saber sobre vocês, sobre o que vocês fariam numa situação parecida com a minha. Então é isso, gente. Eu vou ficar por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Um videozinho de desabafo, mas que no final deu tudo certo, né? Graças a Deus. Mas assim, eu sou uma leoa mesmo, vou em cima e não perdoo, não. Mas é isso, gente. Eu quero aproveitar aqui, quero dar um beijo pra Cícera. Ela comentou aqui no último vídeo pedindo, né, para que eu desse um beijo para ela aqui no vídeo. Então, um beijo, Cícera, para você, que Deus te abençoe. Obrigado, tá? Sempre tá comentando aqui nos vídeos. Meu canal, como ele tá bem pequenininho, né, então a gente tem essa facilidade, né, de interagir nos comentários, né. Então, tem pessoas que estão sempre por aqui. Eu quero muito agradecer vocês. Se vocês quiserem que eu deixe um beijo, né, que eu mencione o nome de vocês aqui, comenta aqui embaixo, que aí no próximo vídeo eu falo pra vocês. Não no próximo, porque o próximo já tá gravado, gente. Já tem um vídeo pronto, mas no próximo, conforme eu for gravando, eu vou deixando um beijo aí pra vocês, tá bom? Então é isso, um beijo, Cícera. Mais uma vez, obrigado por estar sempre me acompanhando aqui. Um beijo pra todos vocês. E comenta aqui embaixo, gente. Quero muito saber a opinião de vocês sobre esse episódio. E sobre, se quiser que eu fale aqui o nome de vocês aqui nos vídeos, tá bom? Então é isso, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.